Atenção, policiais de todas as corporações, em relação à DPF das favelas. Vocês realmente sabem o que foi decidido pelos ministros do STF acerca do plano do governo do estado do Rio de Janeiro, voltado para a redução da letalidade policial? Não sabem? Ainda não se atualizaram? Pois já fiquem sabendo que as determinações apresentadas na decisão do Supremo terão efeito erga omnes e serão obrigatórias para todas as polícias do Brasil e passarão a servir de parâmetro para os órgãos que exercem o controle externo da atividade policial. Mas como assim, coronel? Pois foi exatamente isso que você ouviu. Gente, e se você, principalmente se for policial, ainda não leu integralmente e com atenção as 17 páginas do voto, era bom que tivesse lido, porque ele traz determinações específicas que terão, como eu disse, efeito erga omnes, uma vez que elas deverão ser cumpridas por todas as polícias, e não apenas pelas polícias do Rio de Janeiro, não. Principalmente no que tange às situações que envolvam o assassinato de agentes de segurança pública, como também quando houver morte de civis decorrente de intervenção policial. Esquece! Agora, e o pior é que nós temos visto muita gente na imprensa, inclusive aqui nas redes sociais, comentando acerca desse assunto, porém, a grande maioria sequer se deu ao trabalho de ler na íntegra o voto conjunto apresentado pelo relator, ministro Edson Fachin, e, sinceramente, é importantíssimo que todos percebam que do voto proferido no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 635, que ficou conhecida como a DPF das favelas, assim, uma série de premissas que passarão a balizar a forma de atuação das polícias, que serão obrigadas a adequar seus protocolos operacionais para aplicação em circunstâncias semelhantes àquelas vivenciadas pela Polícia do Rio de Janeiro. Mas se você não leu, não se preocupe, porque a partir da aula de hoje, meus policiais, minhas policiais e também você que busca conteúdo de qualidade nas redes sociais, nós aqui do canal faremos nossa parte e apresentaremos esse assunto em uma série de 3 episódios resumidos, destacando os principais pontos da decisão, e concluiremos com 2 episódios como esse, mais completos, aprofundando o assunto, apresentando o embasamento e detalhando os principais aspectos da decisão do STF que vão envolver e se refletir no desempenho da atividade policial. Então vamos lá. Inicialmente, recordemos que o ponto de partida da DPF 635 está associado à necessidade de se elaborar um plano voltado para a redução da letalidade policial no Brasil, em cumprimento à decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil, dentre outros motivos, em virtude das incursões das polícias do Rio na favela Nova Brasília, nos anos de 1994 e 1995, e que resultaram no homicídio de 26 homens em atos de violência sexual contra 3 mulheres. Portanto, de sua análise, podemos concluir inequivocamente que as ponderações, recomendações e o conjunto de determinações ali elencadas constituem-se em uma série de direcionamentos que deverão ser observados por todas as polícias do Brasil e não apenas pelas polícias que atuam no Rio de Janeiro. Assim, tendo o objetivo de apenas apresentar as questões, deixando que cada um de vocês construam conclusões pessoais, iremos reproduzir com pequenas adaptações em total os principais pontos do voto relatado pelo ministro Fachin e, de plano, já aparece a tônica do efeito erga omnes da decisão, haja vista que a cautela dos ministros em relação a alterações de precedentes do próprio tribunal, uma vez que eles entendem que a decisão presente na DPF terá aplicação ampla e geral. Nesse sentido, um dos pontos mais importantes da introdução feita pelo ministro apresenta-se quando ele diz que a questão em julgamento trata-se de examinar a adequação do arcabouço institucional das forças policiais do Estado do Rio de Janeiro aos parâmetros estabelecidos pela Lei Maior, de forma a tornar a política de segurança pública compatível com os reclamos da Constituição Federal e dos tratados de direitos humanos de que o Brasil é signatário. Aliás,
O próprio texto dá destaque ao fato de que a Corte reitera que não há nem pode haver antagonismo entre a proteção dos direitos humanos e fundamentais e a construção de políticas de segurança pública compatíveis com a Constituição. E não obstante tal fato, afirma inexistir qualquer decisão que impeça ou restrinja a ação policial em situações inadmissíveis, como a utilização de barricadas no ingresso de comunidades ou o controle territorial de comunidades mediante uso de armamento pesado. Um outro momento interessante é quando o Supremo reafirma que o controle judicial das atividades policiais é sempre posterior e que o uso da força deve observar a legislação federal e atender a parâmetros de proporcionalidade, cuja avaliação, à luz das dificuldades da situação concreta, é de competência das próprias forças policiais, abarcando não só o uso de armamento pesado, como também o de aeronaves. E mais, os ministros afirmam, atenção, que não cabe ao judiciário definir previamente a operação, qual é o armamento a ser utilizado ou qual é o contingente a ser empregado. Esquece! Outro ponto relevante e que merece ser levado em consideração por todas as polícias, principalmente em ocorrências previamente planejadas, é a exigência da presença de ambulâncias no local. Ainda assim, é fundamental frisar que a Corte manteve a jurisprudência atual no sentido de reconhecer que caberá ao Ministério Público a investigação sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de crime doloso contra a vida. Da mesma forma, é nítida a importância dada à preservação de provas, que passa a ser encarada como elemento integrante da avaliação de legalidade. Aliás, em consonância com a diretriz constante do Protocolo de Minnesota sobre a investigação de mortes potencialmente ilegais. Nesse sentido, a Corte entende que a preservação efetiva dos vestígios deve sim integrar a avaliação posterior de legalidade de toda a ação. E notem que esse aspecto é de maior relevância, uma vez que a preservação efetiva dos vestígios passa a estar diretamente vinculada à própria análise da legalidade da operação, passando a exigir de nós extrema atenção. Por fim, ressalte-se que é dado destaque especial para a questão do afastamento temporário da função ostensiva de agentes envolvidos em morte de civis, que deverá ser feito nos moldes da decisão da Corte Interamericana no caso Honorato versus Brasil. Mas agora eu te pergunto, você policial, sabe dizer se a sua corporação está analisando os termos da decisão ou os reflexos que ela poderá trazer para o cumprimento dos nossos protocolos operacionais? Pois entre nessa polêmica, deixe seu comentário, curta e compartilhe esse episódio. Mas apenas compartilhe com pessoas assim como você, que buscam conteúdo de qualidade nas redes sociais.